consegui entrar. Quem tá comigo de verdade, os que tão só pra volume, uns travestidos de amigo, outros pra me ver na lama. Porém frustrado com simples motivo de me ver sorrir. É fato que na vida eu apanhei mais que bati, porém a fé deu vários golpes, eu pude absorver. Me esquivei de vários